Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Mônica Alcântara e nesse vídeo vamos juntos dar um mergulho nos estudos da disciplina de Fundamentos da Teoria Literária. Ao final desse conteúdo, você estará entendendo melhor sobre as funções da linguagem de Jacobson. Roman Jacobson foi um estudioso da linguagem que elaborou diversas teorias importantes e que revolucionou os estudos linguísticos e literários no século XX. É dele uma teoria linguista muito famosa que trata das funções da linguagem, que descreve 6 funções da linguagem humana: função emotiva, função conativa, função metalinguística, função fática, função referencial e função poética. Cada uma dessas funções pensadas por Jacobson seria explicada por um dos elementos que compõem o sistema de comunicação. São eles: emissor, receptor, código, canal, referente, contexto e mensagem. As funções da linguagem seriam, portanto, 6, assim como também são 6 os elementos do processo comunicativo. Dessa forma, Jacobson entende que cada função da linguagem está centrada em um dos elementos. A intenção inicial de Jacobson era demonstrar que os processos comunicativos têm funções limitadas de acordo com os elementos que compõem esse processo de comunicação. A função poética representa, então, a situação social em que se encontra a literatura. Essa situação ocorre quando o foco do processo comunicativo está na mensagem, ou seja, quando o que está em jogo mesmo é apenas o texto. A função poética tem um nome que remete ao gênero lírico, poético, mas é muito importante sabermos que ela não se restringe apenas a esse tipo de texto. A função poética engloba todo tipo de texto literário, seja ele rimado ou não, versificado ou não. É encontrada tanto em poemas quanto em contos ou romances. Em resumo, é natural que determinado gênero literário faça uso de uma ou de outra função da linguagem que não seja a função poética. Isso porque a literatura empresta discursos variados presentes no mundo. Mas o fato de estarmos diante de um texto literário faz com que estejamos necessariamente diante da função poética da linguagem sob o ponto de vista mais amplo. O fato de a função poética estar centrada na mensagem, ou seja, na forma do próprio texto, faz com que Jacobson seja um formalista. Ou seja, o torna um integrante do grupo de teóricos da literatura cujo entendimento maior era de que a forma era o elemento mais importante em um texto literário. Naturalmente, essa não é a única maneira de compreender um texto, mas ela serve muito bem para seguirmos com o nosso desafio de conceituar a literatura. Quer saber mais? Você encontra muito mais informações sobre esse assunto no seu e-book. Continue aprendendo. Tire suas dúvidas com a tutoria e, para se desenvolver mais, explore o ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!